Javé, Brahma, Alá, Amon-Ra, um só ser e seus impedimentos e discórdias. Nota introdutória ao leitor. O conteúdo a seguir constitui um estudo de ontologia. A ontologia é um ramo da metafísica dedicado à investigação da natureza da existência, da realidade e do ser enquanto ser. Ela não pertence a sistemas religiosos, não propõe dogmas, nem exige a adesão de crença. Trata-se de um campo que busca compreender o que é, como é e por que algo é, independentemente de tradições espirituais, culturais ou teológicas. Pesquise. Fonte: Jan Val Elam. Textos de Bhagavad Gita e Autar Gita. Livro Apócrifos de João. O livro tibetano dos mortos. Fofocas espirituais. 21/10/2025. U.R. Introdução. Ao longo de centenas de milhares de anos, diversos acontecimentos espirituais, biológicos e interdimensionais teriam alterado profundamente os planos de Javé para a Terra. Em diferentes épocas, segundo essa narrativa, ele buscou estabelecer ordem, moldar povos, firmar pactos e conduzir a humanidade. No entanto, quase tudo teria escapado ao controle. As causas desse suposto fracasso atravessam múltiplos episódios, desde a antiga rebelião de Lúcifer até disputas ocorridas no Egito, passando por interferências extraterrestres, pela origem híbrida do ser humano e pela mistura de linhagens consideradas proibidas. Este capítulo reúne e organiza esses acontecimentos em linguagem acessível, apresentando uma jornada complexa e caótica que teria redefinido a história espiritual e cósmica da Terra. 1. A rebelião de Lúcifer há 700 mil anos e seus desdobramentos. Muito antes do surgimento da vida humana como a conhecemos, um evento teria abalado profundamente o equilíbrio espiritual do universo, a rebelião de Lúcifer. Segundo a narrativa, esse episódio ocorreu há cerca de 700 mil anos no sistema estelar de Capela. Lúcifer não seria apenas um anjo rebelde, mas um ser de altíssima hierarquia e inteligência. Sua discordância não se limitava à autoridade de Javé. Ele questionava a rigidez da ordem estabelecida, a condução das civilizações biológicas e a ausência de liberdade concedida aos seres criados. A rebelião teria provocado uma cisão de grande alcance, afetando inúmeros mundos. A Terra estaria entre os 19 planetas impactados por esse conflito. Como consequência, portais teriam sido comprometidos, civilizações extrafísicas divididas e o acesso ao planeta tornado instável, atraindo presenças de diversas naturezas. Esse episódio é apresentado como o primeiro grande impedimento aos planos de Javé para a Terra. 2. A entropia da Terra e a chegada dos Anunnakis, 40 mil a 20 mil anos. Com o passar do tempo, a Terra teria se tornado um planeta de alta entropia, um ambiente difícil, instável e corrosivo, mas também extremamente rico em possibilidades biológicas. Essa combinação atraiu diversas civilizações. Entre elas estariam os Biodemo, seres extrafísicos, os Biodemo, extraterrestres biológicos e, de forma mais marcante, os Anunnaki, provenientes de esferas materiais do universo. Entre 40 mil e 20 mil anos atrás, diversos grupos teriam chegado ou permanecido na Terra, muitas vezes incapazes de partir devido a condições adversas, como radiação solar incompatível, atmosfera oxidativa, salinidade dos oceanos e instabilidade magnética. Alguns conseguiam pousar suas naves, mas não conseguiam regressar. Com o tempo, essas presenças teriam formado colônias, gerado conflitos, disputado territórios e realizado tentativas de manipulação genética da humanidade. Esse cenário teria transformado a Terra em um território caótico, dificultando ainda mais qualquer tentativa de controle centralizado. 3. A emergência dos humanos. O surgimento da humanidade teria ocorrido dentro desse ambiente turbulento. Segundo a narrativa, os seres humanos não teriam surgido apenas por evolução natural, mas também por intervenções externas. 2 fatores são apresentados como decisivos:
o DNA de Enki, que por volta de 48 mil anos atrás teria modificado linhagens humanas com o objetivo de torná-las obedientes aos Anunnaki, e a metamorfose de Pandora, um ser extrafísico que teria se tornado mulher humana, originando uma linhagem feminina associada à liberdade e à rebeldia. Dessa combinação teria emergido uma raça híbrida, emocionalmente complexa, racional e difícil de controlar. Para Javé, essa mistura teria representado um grande problema, pois resultou em seres inclinados à autonomia e pouco dispostos à obediência absoluta. 4. A desobediência dos Anunnakis. Os próprios Anunnakis, especialmente os filhos de Anu, Enki e Enlil, também teriam se tornado um desafio aos desígnios de Javé. Enquanto Enlil ainda seguia certas diretrizes, Enki teria se recusado a aceitar controle direto. Segundo o relato, os Anunnakis interferiram na genética humana, cruzaram com mulheres da Terra, criaram híbridos gigantes, os chamados Nefilim, e ultrapassaram limites considerados espiritualmente proibidos. Esses híbridos, descritos em tradições como o livro de Enoque, possuíam força extraordinária, fome intensa e comportamento agressivo. Essa mistura teria ampliado o caos terrestre. Em resposta, Javé teria passado a rejeitar essa linhagem e, séculos depois, ordenado extermínios completos com o objetivo de eliminar descendentes considerados ilegítimos. 5. A concentração de forças no Egito. Após grandes catástrofes ocorridas entre 14.000 e 9.000 anos atrás, muitos seres, tanto extrafísicos quanto extraterrestres, teriam se concentrado no Egito. O local tornou-se, nessa narrativa, um ponto de encontro interdimensional e um centro espiritual e tecnológico de grande importância. Ali conviviam diversos tipos de presenças, seres biológicos de outros mundos, entidades extrafísicas, linhagens híbridas e sacerdotes humanos treinados. O Egito passou a abrigar múltiplas mitologias simultâneas, pois cada grupo narrava sua própria versão dos acontecimentos. Essa concentração de forças transformou o território em uma arena de disputas complexas, difíceis de controlar por qualquer autoridade única. 6. A escravidão no Egito. Com o aumento da complexidade política e espiritual no Egito, os seres humanos passaram a ser utilizados como mão de obra, soldados, servos de cultos e instrumentos em conflitos entre facções. Os hebreus, segundo a tradição, teriam chegado inicialmente como convidados, mas se tornaram escravos à medida que sua população cresceu. Essa escravidão seria parte de um cenário maior, envolvendo manipulações entre diversos grupos de poder, disputas por energia e jogos de influência que transcendiam o plano humano. O Egito, nessa visão, tornou-se o grande tabuleiro, onde forças superiores disputavam supremacia, enquanto a humanidade vivia no centro desse intenso e complexo cenário. 7. A concentração de forças e a tentativa de domínio global. Ao perceber o Egito como o principal centro das forças que desejava controlar, Javé buscou estabelecer também ali sua influência direta. Para diferentes povos, assumiu nomes e identidades distintas. Javé entre os hebreus, Brahma entre os arianos, Alá entre os árabes, Amon entre os egípcios. Apesar das diferenças culturais e linguísticas, o objetivo permanecia o mesmo: subjugar uma civilização, treiná-la, formar um exército terrestre e, por meio dele, alcançar o domínio completo da Terra. Essa tentativa foi direcionada a diversos povos, egípcios, arianos, judeus e árabes. Contudo, nenhuma dessas investidas obteve sucesso pleno. Apenas com o islamismo, por meio de Maomé, Javé teria alcançado um resultado parcial. 8. A renovação dos pactos com a linhagem de Éber. A linhagem de Éber, da qual se originam os hebreus, teria sido escolhida e rejeitada diversas vezes ao longo da história. O processo seguiu uma sequência marcada por alianças, rupturas e retomadas. Inicialmente, o plano se estabelecia com Adão e sua descendência. Após o dilúvio, com Noé, a linhagem se dividiu entre seus filhos: Shem, onde o pacto continuava, Jafé, onde Javé teria assumido a identidade de Brahma, e Cã. Posteriormente, Faleg, descendente de Shem, teria recusado a autoridade de Javé, rompendo o pacto. Diante disso, Javé teria se afastado temporariamente dessa linhagem, assumindo outro nome e buscando novas alianças. Mais tarde, retorna à descendência de Éber e escolhe Abraão como novo ponto de reinício. De Abraão surgem Isaque, Jacó e as 12 tribos, que formariam o povo hebreu. Há cerca de 4.000 anos, Javé teria renovado definitivamente seu pacto com essa descendência.
utilizando visões, promessas e intervenções no destino. O propósito, entretanto, permanecia constante: formar um povo obediente que servisse aos seus desígnios. 9. A presença de seres extrafísicos e extraterrestres. No Egito e em diversas regiões da Terra teriam coexistido dois grandes grupos de entidades. O primeiro grupo era formado por seres extrafísicos, chamados de biodemo. Vindos de outro universo, compostos de plasma e sem forma estável, alguns eram considerados hostis, enquanto outros manifestavam apenas comportamento caótico. Nas tradições humanas, foram frequentemente interpretados como demônios. O segundo grupo era composto por seres extraterrestres biológicos ou híbridos, chamados biodemon. Entre eles estariam os Anunnaki, os Igidi, linhagens híbridas de crânios alongados e outros povos oriundos de diferentes sistemas estelares. A presença simultânea dessas entidades no Egito criou um ambiente extremamente complexo e difícil de controlar por qualquer autoridade única. Conclusão: dentro dessa narrativa cósmica, a história da Terra e da humanidade é apresentada como uma sucessão de rebeliões, interferências, disputas divinas, conflitos genéticos e manipulações espirituais. Javé teria tentado repetidas vezes impor seu plano, mas encontrou obstáculos constantes: a rebelião de Lúcifer, a chegada dos Anunnaki, a criação de humanos híbridos, a mistura genética considerada proibida, o caos instaurado no Egito, a insubordinação de diferentes povos, a presença de forças extrafísicas e até mesmo os limites de sua própria rigidez. O resultado seria um planeta transformado em palco de intensos dramas cósmicos, cujos ecos, segundo essa visão, ainda ressoariam na experiência humana até os dias atuais.